Meus irmãos, bom dia. Que alegria é encontrá-la aqui nessa manhã. Que o bom Deus sustente você, que o bom Deus fortaleça você, que o Senhor te anime, que o Senhor continue alegrando a sua vida. Eu quero convidá-los para a leitura do texto que vai servir para a nossa reflexão. O texto é 1 Coríntios, 5º capítulo. Nós iniciamos no ano passado uma série que pretende expor a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Conversamos sobre os 4 primeiros capítulos e hoje vamos retomar essa série e vamos conversar sobre os primeiros 13 versos, 5º capítulo de 1 Coríntios. 1 Coríntios, 5º capítulo. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E, contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Vamos orar? Pai, tua palavra foi lida, nós compreendemos que a Escritura procede de ti, ela é produto divino, ela é resultado da revelação do Senhor, revelação especial, e nós imploramos para que o texto que foi registrado de forma fidedigna seja também exposto dessa mesma maneira nessa manhã, de forma fiel. Fala conosco, nos transforme para a glória do teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Paulo recebe a informação de que os coríntios toleravam em seu meio um caso de grosseira imoralidade. Paulo não está interessado aqui em revelar quem espalhou a notícia ou como ele a recebeu. Paulo apenas declara o fato. Verso 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Há aí entre vocês alguém que se atreveu a possuir a mulher de seu próprio pai. A discussão dos primeiros 4 capítulos relacionada à desunião, ao orgulho, ao secularismo dos cristãos coríntios, avança para uma confrontação direta acerca de algo bem particular daquele grupo. Ali havia um homem que se relacionava intimamente com a mulher de seu próprio pai. Paulo reage a isso. Paulo reage com gravidade, Paulo reage com severidade e adverte e estimula a comunidade cristã de Corinto a proceder de forma semelhante, pois o pecado não pode ser ignorado, o pecado não pode ser suportado, o pecado não pode ser tolerado, o pecado não pode ser relativizado, o pecado precisa ser superado. Nós precisamos enfrentar o pecado. E
é sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa manhã. Veremos que para enfrentar o pecado precisamos identificá-lo, precisamos tratá-lo e precisamos evitá-lo. Nos primeiros versos, Paulo trata a respeito da importância de identificarmos o pecado. Preciso chamarmos o pecado pelo que ele é. Pecado não é doença, pecado não é escolha, pecado não é opção, pecado não é liberdade, pecado, é ofensa contra o Senhor e vai promover, no fim das contas, o nosso próprio prejuízo e malefício. Um membro da comunidade cristã de Corinto se atreveu a possuir a mulher de seu próprio pai. Naquele tempo, a expressão esposa do pai correspondia à nossa palavra madrasta. Apesar da ausência de ligação biológica entre aquele jovem e aquela senhora, ela já havia se relacionado intimamente com o pai dele. E a lei do Antigo Testamento compreendia que isso era pecado. A lei do Antigo Testamento caracterizava esse tipo de relação como incesto. Na nossa liturgia, lemos os versos iniciais do capítulo 18 do livro de Levítico. E se prosseguirmos na leitura desse capítulo, vamos encontrar a seguinte orientação no verso 8º: não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é a nudez do teu próprio pai. Ou seja, o que acontecia na cama daquele membro da igreja de Corinto não era amor, não era paixão, não era liberdade, não era intimidade. O que acontecia naquele leito era imoralidade. E Paulo chama aquele delito disso. Há entre vocês imoralidade. A palavra imoralidade vem da palavra grega porneia, raiz da palavra pornografia, e ela faz referência a toda espécie de imoralidade sexual. Aquele pecado era tão vil, tão feio, que até mesmo os pagãos coríntios se escandalizaram com aquela situação. E olha que para um coríntio chegar a estranhar um determinado comportamento sexual, que a coisa era muito feia mesmo. Corinto era considerada moralmente corrupta e se tornou sinônimo de deboche e de depravação total. O principal edifício de Corinto era o templo dedicado a Afrodite, a deusa grega do amor. Mais de 1000 sacerdotisas ou prostitutas cultuais viviam naquela cidade e ofereciam seus serviços aos moradores e aos viajantes que chegavam diariamente aos montes, nos 2 portos daquela cidade. Meus irmãos, entretanto, o pecado em Corinto não foi apenas daquele indivíduo, mas também da comunidade que suportou, que tolerou aquele delito. Os crentes não lamentaram o grave pecado praticado por aquele jovem. Veja o verso 2: andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar. A palavra grega traduzida por lamentar faz referência ao choro que acontece por ocasião de um funeral. Paulo está dizendo, assim como vocês choram nos funerais, vocês deveriam chorar pelo que está acontecendo dentro da igreja de vocês. Porém, em vez de chorar, a igreja estava ensoberbecida. Os coríntios, quando se avaliavam, davam 10 para eles mesmos. Nós somos crentes. Nós somos gente esclarecida pelo Espírito Santo. Nós somos gente sofisticada, gente tolerante, gente com a mente oxigenada, com a mente aberta. Aqui não tem imposições, aqui nada de fiscalização da vida alheia, nada de princípios. Como muitos cristãos contemporâneos, os cristãos de Corinto racionalizavam seus hábitos e pensamentos pecaminosos. Eles eram muito competentes em dar boas razões para fazerem coisas ruins. E esse fenômeno persiste. Ainda hoje, tem muito crente apresentando boas razões, argumentos sofisticados, elaborados, para justificarem condutas erradas. A nossa sociedade, de modo semelhante à sociedade de Corinto, não tolera absolutos. Cada um é dono do próprio nariz. Cada um faz o que achar melhor. O mundo é plural. Nesse mundo, a disciplina está ficando cada vez mais rara, cada vez mais difícil. As pessoas não querem ser corrigidas, não querem ser ensinadas, não querem ser exortadas. As pessoas querem encorajamento, querem aplausos,
aplauso, querem lisonja, como bem afirmou o escritor russo Dostoiévski. Nada há no mundo mais difícil de falar que a verdade e nada mais confortável e conveniente que a lisonja. Paulo fala a verdade. Paulo chama o pecado de imoralidade. Meus irmãos, considerando que estamos tratando sobre o pecado sexual, quero falar-lhes um pouco a respeito da sexualidade de acordo com a Escritura. Foi apenas no 6º dia da criação que Deus viu que algo não era bom. E o que não era bom? Que o homem estivesse só. Por conta disso, em virtude dessa demanda, Deus criou uma correspondente sexual para Adão. Dessa forma, Deus criou Eva, uma fêmea, para corresponder à masculinidade de Adão. E com distinção de gêneros, Deus criou homem e mulher. Eva era a correspondente sexual de Adão e vice-versa. Em seguida, vendo isso, veio o pronunciamento divino, viu Deus tudo o que fizera, e eis que tudo era muito bom. Entretanto, com o advento do pecado, a coreografia conjugal foi irreparavelmente prejudicada, de sorte que agora, por conta do pecado, cada um dos cônjuges não deseja mais, em primeiro lugar, a glória de Deus e a satisfação do outro. O pecado faz com que a gente deseje, em primeiro lugar, a nossa própria satisfação. Vivemos para a nossa autossatisfação, e aí reside o perigo e a tragédia em muitos matrimônios. Meus irmãos, não podemos, não devemos ignorar o pecado. Não podemos conviver com o pecado, não podemos tolerar o pecado. Essa é a primeira lição que a gente aprende. Precisamos identificar o erro e chamar o pecado de pecado. A segunda lição que aprendemos com esse texto é que o pecado deve ser tratado. Nos versos 3 a 5, Paulo descreve o ato solene da disciplina como já estando a realizar-se. Apesar de se encontrar distante geograficamente, Paulo escreve como se fosse o presidente e o moderador daquela assembleia e já dá uma sentença. Paulo emprega o verbo no tempo perfeito, sugerindo dessa forma finalidade. Veja lá, versos 3 a 5. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente. Que essa pessoa, verso 5, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Esse texto parece muito difícil, mas não é. Dá para a gente compreender facilmente que o apóstolo dos gentios está ensinando para nós aqui. Entregar alguém a Satanás significa colocar o faltoso fora da comunhão da igreja, fora do alcance das bênçãos do culto e da comunhão dos cristãos, empurrando-o, de certa forma, para o domínio de Satanás, a fim de que a pessoa sofra em virtude das más escolhas que fez. Entregar a Satanás é quando a pessoa deixa de vir à igreja e deixa de usufruir da bênção e do privilégio que é fazer parte do povo de Deus. A pessoa se distancia de Deus, por conseguinte se distancia da igreja e vai se prejudicando cada vez mais, vai se afundando no pecado cada vez mais. Entregar a Satanás é isso. E Paulo entende que quando você entrega a Satanás, ou seja, quando a pessoa sofre as justas consequências do seu pecado, ela poderá sofrer com a destruição da carne. É o prejuízo da vida distante do Senhor. E na perspectiva do apóstolo Paulo, quando alguém sofre esse prejuízo na carne, ela pode se arrepender e com isso ser salva no dia de Cristo Jesus. A salvação depende do arrependimento, qual ocorre durante a vida terrena da pessoa, nunca depois da morte. A Bíblia nos ensina claramente que o arrependimento deve acontecer na terra, não no inferno. A morte física fecha de forma irrevogável a oportunidade para o arrependimento e a salvação. A experiência no ministério, a experiência no pastorado, tem me ensinado que a ausência de disciplina é altamente prejudicial. É possível que no afã de não expor a pessoa, é possível que no afã
de não machucar a pessoa, é possível que casos não sejam encaminhados para a disciplina. Entretanto, na grande maioria dos casos, quando a disciplina não acontece, a pessoa sai da igreja, cai no mundo e se afunda no pecado. A ausência de correção é muito mais prejudicial e maléfica do que a intervenção firme no momento correto e apropriado. A disciplina pode ser dura e amarga no presente, mas se revelará doce e conveniente no futuro, pois ela pode sim promover correção. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E Paulo avança: não é boa a vossa jactância, um pouco de fermento leveda a massa toda. Meus irmãos, a tolerância com o pecado tem o mesmo efeito do fermento. Assim como o fermento, o pecado também vai penetrando, vai se enraizando, vai se infiltrando, influenciando e contaminando toda a massa. Laranjas saudáveis não podem restaurar uma laranja que apodreceu. Contudo, basta uma laranja estragada para prejudicar todo o resto. Ou seja, a disciplina é uma necessidade na vida da igreja. O apóstolo dos gentios avança, e vamos com ele. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Eu admito que eu nunca tinha estudado esse texto. Aliás, quando precisei pregar sobre ele, eu até me arrependi de ter começado uma série sobre 1 Coríntios, porque é um texto pesado, e os demais textos de 1 Coríntios também são. Entretanto, esse verso é um tesouro do Novo Testamento, e eu quero compartilhar porque considero esse verso tão precioso. Entre os judeus, o costume era o de se produzir pão uma vez na semana, para toda a semana. Eles usavam muito pão nas refeições e cozinhavam o pão uma vez na semana, para a semana toda. E guardavam um pedacinho da massa fermentada para usar na produção do pão da próxima semana. Tá? Então o pão do judeu nunca era efetivamente novo, porque ele guardava um pouco do fermento, da massa anterior. Paulo está falando: vocês precisam lançar fora o fermento velho. O pão deve ser novo e o pão deve ser asmo. Esse processo na produção do pão só era descontinuado por ocasião da Páscoa. Nós lemos lá em Êxodo 12 que por ocasião da Páscoa, pães asmos, ou seja, sem fermento, deveriam ser cozidos e deveriam... deve ser assado, né? Assado, poxa. Pães sem fermento, viu que eu manjo de cozinha, né? Pães sem fermento deveriam ser assados e consumidos. Depois da Páscoa, o processo de fermentação, que era muito complexo e trabalhoso, era retomado para mais um período de 1 ano. Mas nesse guarda-fermento, guarda-massa e põe-massa, alguma sujeira poderia aparecer. Por isso que Paulo fala: joga fora o velho fermento. E por que é possível a gente se livrar do velho fermento? Por conta do fato de que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. O apóstolo Paulo recorda os coríntios de que eles precisam se tornar aquilo que eles já são pela graça de Deus. O que Paulo está ensinando aqui é o seguinte: mudanças na vida são possíveis, não por conta das escolhas que a gente faz, mas por conta do que Jesus Cristo fez. Por que a gente pode lançar fora o velho fermento? Porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Paulo está ensinando que é possível vivermos o novo, é possível experimentarmos novidade na vida, porque Jesus foi o Cordeiro, é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. O velho fermento da maldade, da malícia ficou no passado. Agora a gente pode e deve celebrar a vida com os asmos da sinceridade. Meus irmãos, o povo de Deus não é constituído por gente remendada. O povo de Deus não é constituído por gente que foi consertada. O povo de Deus é constituído por gente nova, por gente que nasceu de novo, por gente que nasceu da água e do Espírito. Por isso,
Viva o novo! Por conta do que Jesus Cristo fez por nós, podemos viver em novidade de vida. A morte do Cordeiro na Páscoa é o que levava os judeus a descartarem o fermento velho para produzir pão asmo. É assim também conosco. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele foi sacrificado e por meio de sua morte os que creem são libertados do passado e podem viver com liberdade no presente e no futuro. Paulo orienta os crentes coríntios a lançarem fora o velho fermento. Tirar o fermento, gente, não é apenas tirar o pecador, é tirar o pecado. Lembra quando Pedro tentou afastar Jesus da cruz? O que Jesus falou para ele? Arreda Satanás, não cogitas das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. Meus irmãos, Jesus mandou arredar Satanás e não Pedro. Jesus não disse arreda Pedro e fica Satanás. Então a orientação para que o faltoso seja disciplinado não implica apenas na exclusão do faltoso, mas sim e sobretudo na exclusão, na extinção, na remoção completa do pecado. Se não houver discernimento, a igreja pode mandar o membro faltoso embora e Satanás ficar. Paulo é claro, é preciso tirar o velho fermento, ou seja, pecado. Então, para enfrentar o pecado, nós precisamos identificá-lo, nós precisamos tratá-lo e, em terceiro lugar, é preciso evitá-lo. A partir do verso 9, o apóstolo Paulo oferece uma série de instruções no sentido de que os crentes coríntios evitem o pecado. Tendo em vista a nossa inclinação natural ao mal, ao erro, Paulo orienta os coríntios a não se associarem com os impuros, tendo em vista que os nossos relacionamentos nos afetam, não é verdade? Nós somos altamente influenciados, tendo em vista o meio onde a gente vive. Isso é inegável. Paulo diz, não se associe com impuros. Mas Paulo não está pensando no impuro mundano. Paulo não está pensando no pagão corinto, porque seria impossível, visto que o crente não consegue sair do mundo. Segundo a parábola de Jesus, o trigo e o joio crescem juntos até a ocasião da ceifa. É na ceifa que o mato será lançado no fogo e o trigo armazenado no celeiro. Até esse dia, trigo e joio convivem juntos. Meus irmãos, o impuro que Paulo tem em mente aqui é aquele que se diz crente, mas que vive como mundano. Paulo está falando aqui da pessoa que declara ser cristã, mas que vive como pagão. Para Paulo é inconcebível uma pessoa se declarar cristã e ser, verso 11, impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador. Não há compatibilidade entre essas ações, entre esse comportamento e a fé cristã. Paulo está falando isso. E eu chamo a sua atenção também para a realidade de que Paulo não compreende apenas os pecados sexuais como imoralidade, como coisa ruim, porque ao considerarmos o contexto, Paulo está ensinando que a imoralidade não é mais pecado do que a do que a avareza e a maledicência. Cuidado, portanto, com as suas amizades. Cuidado, portanto, com as influências. Não se associe com um crente que vive como mundano. E a orientação de Paulo evolui no sentido dele interditar a própria refeição em comum. No mundo antigo, partilhar uma refeição era expressão de intimidade, de profunda amizade. Então, Paulo está ensinando para a gente, não mantenha vínculos que vão promover seu prejuízo espiritual. Devemos, portanto, evitar o pecado. Nós enfrentamos o pecado, recapitulando e caminhando para a nossa conclusão. Nós enfrentamos o pecado, o identificando. Pecado não é doença, pecado não é escolha, pecado é pecado. Nós enfrentamos o pecado em segundo lugar, tratando. Não ignore o pecado. Faça intervenções. É necessária a disciplina, quando for o caso. E em último lugar, nós enfrentamos o pecado, o evitando, fugindo dele, fugindo de situações que vão, de certa forma, despertar a nossa velha natureza. Eu encerro com a conclusão do próprio apóstolo. Deixe o mundo para Deus julgar. Eu tenho visto muitas vezes que a igreja contemporânea quer julgar o mundo. Aquilo ali está errado. Aquele político lá está errado. Aquela igreja, errado.
A sociedade, errado. O texto está dizendo para a gente o seguinte: o mundo, Deus vai julgar na hora certa e no momento certo. A nossa responsabilidade é cuidar da gente. O que nos compete é cuidar da igreja. O mundo Deus vai julgar, porém os de dentro a gente julga. Se parássemos para examinar nossa própria vida, não teríamos tanto tempo para investigar a vida alheia, pois teríamos tanta coisa para chorar, lamentar, acertar e corrigir diante de Deus, que não teríamos tempo para ficar investigando a vida alheia. O texto, esse texto pesado e severo, chama a nossa atenção para o sentido de que se o pecado, se não for removido no início, ele tem a tendência e a capacidade de se instalar, promover toda sorte de dificuldade. Não tolere o pecado. A palavra de Deus está se dirigindo a nós todos, nessa manhã, nesses termos. Nós somos propriedade do Senhor, gente que foi redimida pelo Senhor. Nós podemos e devemos lançar fora o velho fermento, o fermento da malícia, da maldade. É hora de produzir pão novo, é hora de novidade na vida. E por que isso é possível? Como isso é possível? Porque Jesus, Cordeiro Pascal, já venceu o pecado em nosso lugar. Mudanças são possíveis não porque você é poderoso, não porque você vai se empoderar, não é por conta das suas escolhas, não é por conta da sua força de vontade, é porque você crê em Cristo e se entregou a Ele completamente. Que o povo do Senhor aqui reunido viva, experimente essa novidade de Deus a cada dia, para a glória do Senhor e para o nosso próprio bem. Em nome de Jesus, que seja assim entre nós. Amém.